Capítulo 2651 Uma falsa suposição. Parte 1. A pele de Lita ainda estava rosa e não havia nenhuma coroa flamejante acima de sua cabeça, mas a expressão em seu rosto era idêntica à careta do monstro que ele havia enfrentado no espaço mental. É por isso que parecia familiar. Era seu próprio rosto que você via nas minhas memórias toda vez que nos fundíamos. Solos disse enquanto o soltava. Desde quando eu sou assim? Perguntou Lit. Desde que te conheço. Ela deu de ombros. Você se lembra do olhar de serial killer que assustava os outros quando você era pequeno? Bem, essa era sua expressão quando você tentava ser normal. Esse era seu rosto quando você estava brigando. Ela apontou para o espelho, onde a imagem refletida de Lit estava fixada em um sorriso selvagem. Você está falando sério? Por que você acha que as pessoas se mijavam ou clamavam por misericórdia? Solos respondeu. Imagine alguém assim olhando para você enquanto empunha um feitiço poderoso. Foi isso que seus oponentes tiveram que enfrentar por um longo tempo. Então não faço mais isso. Lit suspirou aliviado. Na verdade não. Mas como se fosse menos frequente. Essas palavras o fizeram engasgar com seu otimismo. É assim que você ainda estava depois da morte de Lark. Quando você lutou contra Meonen Lutia. Depois que Gloria morreu. Você está me dizendo que essa era uma versão minha? Ele perguntou. Uma possível versão de você, sim. Solos assentiu. E provavelmente a razão pela qual Mogar sentiu a necessidade de avisá-lo. O que quer que você se torne com Violeta Brilhante, pode ser aumentado para 1 milhão se você se tornar um guardião mais tarde. De repente, o deserto morto fez sentido, mas ele não encontrou conforto nele, apenas mais preocupação. Porque ninguém nunca me contou sobre isso. Lit se virou, incapaz de encarar aquela versão de si mesmo por mais tempo. Porque nós te amamos. Solos gentilmente acariciou sua bochecha. E porque na maioria das vezes que você faz essa cara, você está lutando pelas pessoas que ama. Como poderíamos culpá-lo por se transformar em um monstro por nossa causa? Isso é tão fodido. Ele agarrou a mão dela. Você acha que a primeira e a terceira respostas estão ligadas? Essa coisa pode ser uma das maneiras pelas quais os pedaços da minha psique podem se juntar. Ou talvez essa seja a forma que você tomaria se eles não combinassem. Solos usou um elo mental para mostrar a ele como a Aleja via Lit sob os efeitos da visão da alma. Com a abominação na testa do dragão, suas escamas pretas e as chamas azuis. Me fora de lado. Até aquele momento, Lit considerava sua própria aparência para a visão da alma apenas uma estranheza, como a suposta forma verdadeira de todos os outros. Agora, porém, assumiu um significado totalmente novo. O que você acha que deveríamos fazer? Sinto muito, mas esta é uma daquelas raras vezes em que não há nós. Solos disse com um sorriso triste. Mogar foi bem claro. É sobre uma escolha que não me envolve. A única coisa que posso fazer é estar ao seu lado quando chegar a hora e lembrá-lo do que lhe foi mostrado hoje. Apesar de suas melhores intenções, Leia levou 2 dias inteiros para dominar alguns feitiços. Ela nunca havia praticado magia falsa, tornando sotaques e sinais mágicos ainda mais irritantes do que já eram para o aprendiz médio. Para um verdadeiro mago acostumado a sentir e tecer humana, era como aprender a fazer as tarefas do dia a dia usando uma camisa de força. Algo rígido, restritivo e implacável. O único lado bom foi que, naqueles 2 dias, o Parlamento das Folhas não fez nenhum progresso. A facção que queria servir a árvore do mundo em troca de poder e a que preferia derramar sangue a curto prazo para ganhar liberdade a longo prazo estavam empatadas. Foi a razão pela qual eles concederam uma audiência de caçador a humilde tão rapidamente, sem jogar burocracia em cada passo do procedimento. Ela havia prometido algo que quebraria o impasse e metade do parlamento esperava que ela cumprisse. A Casa Rafiro em particular apoiou o pedido dela, esperando aproveitar a conquista de Leia e reforçar sua posição de supremacia no parlamento. O fato de o alto chanceler Mrael concordar foi o último prego no caixão de seus oponentes.
Para a surpresa deles, ela entrou no salão acompanhada de um elfo que eles nunca tinham visto antes. Agradeço a todos os membros do parlamento por me receberem tão rapidamente. Ela lhes fez uma reverência profunda que o outro elfo imitou rigidamente um segundo depois. Não vou desperdiçar seu precioso tempo e vou direto ao ponto. Alguns dias atrás, recebi um presente da nossa irmã Aleja Eventide. Algo que fará até mesmo um menos talentoso entre nós um soldado precioso capaz de defender nossas terras e nosso povo. Ela pegou o grimório mágico e o ofereceu ao representante mais próximo para examiná-lo. Então, ela explicou a eles como a mágica falsa funcionava, seus pontos fortes e suas limitações. Depois disso, ela procedeu a dar ao parlamento uma demonstração prática. Isso é muito interessante, caçador Birdsong, mas não prova nada. O representante Baleza da Casa Ráfiro disse no tom mais educado que pôde. Você é um membro de nossas forças de elite e esses são apenas truques. É natural que você possa dominá-los facilmente. É por isso que trouxe o mestre Imbergleon comigo. Ela respondeu como uma voz confiante enquanto convidava o elfo a se aproximar. Saudações. Meu nome é Utvan Imbergleon. O elfo gaguejou diante da presença imponente dos membros do parlamento. Sou cozinheiro no esquilo arqueiro. Em toda a sua vida ele nunca passou do nível médio. Ele nunca conheceu o representante de seu próprio clã, muito menos aqueles das grandes casas. Um cozinheiro. A palavra ecoou pelo corredor, desdém misturado com descrença. Ele aceitou praticar comigo e eu posso trazer aqui seu instrutor de treinamento do exército que está disposto a testemunhar que o mestre Imbergleon não se qualificou nem como um soldado da infantaria. Leoy disse. Mostre a eles o que você pode fazer agora. O pobre elfo olhou ao redor como um rato encurralado, suando mais do que no verão enquanto estava em pé diante do calor do fogão totalmente carregado. Apenas palavras ininteligíveis saíam de sua boca e suas mãos tremiam como se ele estivesse no meio de uma tempestade de neve. Você se importa se ele se virar? Ela perguntou depois que a situação embaraçosa se prolongou o suficiente para ser lamentável. Concedido. Mrael disse e o resto do parlamento assentiu. Utvan precisou de alguns goles de fogo gelado e respirações ainda mais profundas para reunir líquido suficiente e coragem real para fazer o que havia praticado. Suas primeiras tentativas sofreram com controle ruim e pequenos erros, mas ainda assim foram um sucesso. A cada feitiço que tomava forma, sua confiança aumentava até que ele conseguiu executar o resto com perfeição. Quando os membros do parlamento lhe deram uma salva de palmas, ele estava tão concentrado que a surpresa o fez gritar e se virar com um olhar culpado no rosto, como se tivesse sido pego em flagrante cometendo um crime. Maravilhoso. Baleza disse. Mas isso ainda são truques. Onde está a verdadeira magia? Um soldado de verdade precisa ser capaz de voar e conjurar fogo e relâmpagos. Capítulo 2652 Falsa Suposição, Parte 2. A última vez que os elfos estudaram magia falsa, ela era rudimentar e seu conhecimento escasso. Usuários de magia naquela época eram raros e eles guardavam as poucas magias que conheciam com ciúmes. Nos dias da Guerra das Raças, não havia nada como um livro didático, muito menos uma academia. A magia falsa moderna era polida, limpa e organizada para ser fácil de aprender. Os olhos de cada representante do clã brilhavam com ganância, pensando no exército que eles finalmente poderiam construir. Com um pouco de estudo, a magia falsa permitiria que os indivíduos mais inúteis se tornassem preciosos escudos de carne que manteriam as elites seguras. De repente, o número de mortos lutando contra marés monstruosas e cidades perdidas não era mais tão assustador, já que as linhas de frente estariam repletas de membros dispensáveis de sua sociedade. Além disso, os elfos sonhavam com o dia em que tal força militar recém-descoberta seria usada para servir a uma causa nobre. Como retomar a terra perdida para os humanos no fim da guerra.
Ladealeja disse que o Conselho Desperto está disposto a nos fornecer as melhores magias que eles têm até o nível 3, mas somente depois que jurarmos lealdade à causa deles e prometermos aos nossos ancestrais não usar o presente deles contra eles. Lei respondeu. Era o juramento mais sagrado que um elfo poderia fazer. Quebrá-lo significava desgraçar não apenas o quebrador do juramento, mas também todo o seu clã, até seu fundador. Era o suficiente para destruir os sonhos de conquista de todos e repensar todo o acordo. Antes de fazer algo assim, precisamos estudar o livro e levá-lo aos nossos respectivos clãs. Mrael disse. Só então poderemos realmente falar em nome do nosso povo em vez de nossos interesses pessoais. Afinal, o conhecimento oferecido a nós não nos torna invencíveis. Sangue élfico ainda será derramado e não podemos pedir que pessoas como o mestre Imbergleon se sacrifiquem sem ouvir suas opiniões. Ainda assim, tenho certeza de que Lord Kizal ficará feliz em saber que sua proposta está um passo mais perto de ser aceita. Por favor, informe-o de que você obteve sucesso, caçadora Birdsong. Se o livro que você nos ofereceu hoje for tão bom quanto você diz, posso garantir a ele que o parlamento se juntará ao esforço militar para recuperar Giera. Vocês concordam comigo, meus colegas representantes? Mrael se virou para eles enquanto eles respondiam sim, um de cada vez. Não importava o quão honrosa fosse, servidão ainda era servidão, enquanto o conselho estava oferecendo aos elfos liberdade e uma arma poderosa que ainda poderia ser usada como meio de autodefesa. Magia falsa faria até mesmo um número limitado de elfos uma força a ser considerada, já que todos eles seriam magos de núcleo azul brilhante. Ou melhor, era nisso que eles acreditavam. Mrael Firestone almejava muito mais alto. Ele queria liberdade, poder e um reino élfico para chamar de seu. Ele não conseguia acreditar em quão generoso Mogar era para entregar tudo a ele em uma bandeja de prata. Agora tudo faz sentido, ele pensou. Nossa derrota na Guerra das Raças, os longos milênios de exílio e o isolamento foram todos uma preparação para este momento. Mogar nunca nos deu as costas, elfos, como fizeram com a abominação. Eles estavam simplesmente esperando o momento em que Garl estivesse pronto para ser tomado. Uma fome desenfreada, um Yggdrasil idiota e um dos artefatos mais poderosos de Mogar estão todos na ponta dos meus dedos ao mesmo tempo. O destino está me chamando e me encontrou pronto para responder. Leia estava mais do que feliz por finalmente ter uma desculpa para chamar Lord Kizal e ver seu holograma, assim como Mrael se deleitou em uma alegria tão grande. O feitiço localizador que a árvore lhe ensinou explorava o chamado para encontrar a localização do Senhor Dragão. O alto chanceler agora sabia que Kizal Voidfeater não existia. Havia apenas Tiamat Veren, a besta divina que Mogar havia escolhido para entregar a Mrael tudo que ele sempre sonhou. Ótimo trabalho, Aleja. Lit disse de volta à caverna. De onde você tirou a ideia de ensinar aos elfos magia falsa? Foi uma coisa de momento. Ela estufou o peito com orgulho. Estávamos falando sobre o quão terrível é para o meu povo a perda de um guerreiro de elite quando me ocorreu. Todos os elfos alcançam um núcleo azul brilhante, mas a maioria deles não tem a disciplina e o talento para dominar seu próprio fluxo de mana. Quando você alcança um certo nível, um erro pode ser letal, então ninguém pratica magia depois de uma certa idade. A magia falsa, em vez disso, faz tudo sozinha, desde que se diga as palavras mágicas e se faça os gestos com as mãos corretamente. Elfos sem talento ainda não conseguem dominar os níveis 4 e 5 porque são muito complicados, mas mesmo um pequeno pelotão de magos falsos pode derrubar inúmeros monstros do céu e voar para longe a qualquer momento. Além disso, o livro de nível 1 era apenas uma isca. Não darei nada de valor ao parlamento até que todos os seus membros façam um juramento de lealdade e fraternidade. Sem ofensa, mas tratados e juramentos são apenas coisas feitas para serem quebradas. Faluel disse. O que os impede de voltar atrás em sua palavra depois que eles conseguiram o que queriam? Você não entende nossos costumes. Elfos vivem vidas longas e têm poucos filhos, então seu legado é tudo para eles.
A árvore do mundo registra nossas vidas inteiras e divulga cada uma das grandes conquistas de nossos clãs para as diferentes colônias, tanto boas quanto ruins. Se os elfos de Cetralie mentissem sobre o nome de seus ancestrais, sua vergonha não seria apenas deles, mas de toda a espécie élfica. Eles seriam evitados, condenados ao ostracismo e sua desgraça eterna. Nenhuma comunidade élfica os aceitaria e a árvore os marcaria como filhos do homem, o maior insulto que você pôde fazer à nossa espécie. A Aleja não tinha ideia de que naquele momento a árvore não podia fazer ou dizer nada devido à sua própria estupidez. Foi a razão pela qual a confiança em suas palavras tranquilizou todos que retornaram à sua própria prática. De acordo com Leahy, o parlamento precisaria de mais 2 dias para testar o livro antes de tomar sua decisão. Naquele ponto, o grupo de Aleja simplesmente tinha que reportar ao conselho o sucesso de sua missão. Claro, a princípio os despertos estavam fadados a ficar putos por serem mantidos no escuro sobre a posição do Fringe, mas isso não duraria muito. Eles poderiam usar os elfos de Cetralie como embaixadores para outras colônias e organizar uma força de ocupação adequada para Giera. Isso, junto com os monstros de Zelex, seria a peça final do quebra-cabeça necessária para impedir que o continente caído desaparecesse dos mapas. Até aquele momento, no entanto, todos se concentraram em realizar suas próprias pesquisas sob a orientação de Mogar. Faluel e Ajatar fizeram experimentos em seu sangue, Lit e Solos praticaram magia do vazio, enquanto Kila e Aleja trabalharam em sua maestria da luz. Fria estava literalmente trabalhando em seu cabelo, tentando desvendar o segredo do poder deles. Ela os torceu e os amarrou em formas de cobra, usou revigoração neles e usou todos os feitiços de diagnóstico que conhecia, mas além de dar inspiração a Morou para piadas ruins, ela não conseguiu nada. Continua no próximo vídeo.